Olá, esse é o curso de pregação bíblica para proclamadores da esperança. E você é muito bem-vindo à segunda aula. Em nosso encontro anterior, que foi o primeiro, estudamos sobre o poder da palavra humana falada e o poder da palavra de Deus. Hoje, focaremos no poder da pregação. Lendo a Bíblia, aprendemos que Deus é o Criador do universo e que sua criação foi perfeita. Aprendemos também que o pecado causou alienação entre ele e o homem e tem agido para arruinar não só a espécie humana, mas toda a criação. Deus, contudo, preparou um plano para restaurar todas as coisas, de modo que tudo um dia volte à perfeição original. Este plano tem como primeiro objetivo reatar a amizade entre Deus e o homem, mas busca também pôr fim à história do pecado, destruindo por completo a maldade em todas as suas formas e criando um novo céu e uma nova terra. Vamos agora considerar o que a Bíblia diz sobre a importância da pregação como parte integrante e fundamental deste plano. Primeiramente, analisemos um texto do apóstolo Paulo, onde ele declara ser impossível alguém se salvar se não houver quem pregue. Ele escreveu na carta aos Romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, versos 13 a 15. Encontramos aqui uma sequência de passos na forma de uma escada, cujo topo é a salvação e cujos degraus básicos são o envio de mensageiros e sua pregação. Observe, primeiro, mensageiros são enviados. Na sequência, eles pregam. Então, há pessoas que ouvem, dessas algumas vão crer. As que creem vão invocar o nome de Jesus e quem fizer isso vai ser salvo. Em outra de suas cartas, o mesmo apóstolo declara: visto como o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Paulo chama a pregação de loucura, porque era assim que muitos gentios a consideravam, de acordo com o verso 23. Quando ouviam a história de um tal morto, pregado numa cruz como malfeitor, que voltou a viver e que o perdão e a salvação dependiam de se crer nele, eles simplesmente não podiam aceitar, pois nada parecia mais irracional que isso. Veja, por exemplo, o que está em Atos 17, verso 32. Mas, certamente, disse Paulo, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Para os que foram chamados, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versos 18 e 24. Vemos assim que a pregação, embora desrespeitada, escarnecida por muitos, é o instrumento escolhido por Deus para que os homens creiam e sejam salvos. Desde a antiguidade tem sido assim. O próprio Noé não somente aparelhou uma arca para a salvação dos que crescem, mas também foi pregador da justiça, segundo Pedro 2, verso 5, aos antediluvianos. Os muitos profetas de Israel também foram pregadores. Isaías, referindo-se à sua pregação e à de todos os demais profetas, indagou: quem creu em nossa pregação? Isaías 53, verso 1. Também é mencionado que ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, Mateus 12, 41. E o profeta Zacarias, por sua vez, falando ao povo de seus dias, perguntou: não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Zacarias 7, verso 7. Nas primeiras páginas do Novo Testamento, encontramos João Batista, pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, versos 1 e 2. Logo depois,
apareceu Jesus fazendo o quê? Pregando o Evangelho de Deus, Marcos 1,14. Na sinagoga de Nazaré, ele publicamente leu uma profecia de Isaías sobre si mesmo, a qual dizia: o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Lucas 4, verso 16 a 18. Indicando que for escolhido e capacitado por Deus para essa tarefa. A própria escolha dos discípulos tinha como propósito que eles, depois de aprenderem de Jesus, continuassem a obra da pregação. A esse respeito, é dito que ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Marcos 3,14. E Pedro, referindo-se à missão que o grupo apostólico recebera do Senhor, asseverou que ele nos mandou pregar ao povo. Atos 10:42. Na igreja apostólica, a pregação era uma atividade prioritária. As curas, os milagres e outras ações específicas eram acompanhantes da pregação e tinham como objetivo chamar a atenção para ela, despertando o interesse ou confirmá-la como procedente do céu. Essa igreja primitiva chegou a ser tentada a relegar a pregação a um plano secundário, a fim de priorizar outra atividade nobre e necessária, a de cuidar dos pobres. Contudo, sob orientação do Espírito Santo, não cedeu. Você pode ler sobre isso em Atos 6, versos 1 a 7. Convém lembrar que existem hoje outras agências, hospitais, escolas, governo, ONGs, entidades de assistência social, filantrópica e assim por diante, que podem resolver ou minorar muitos problemas da humanidade. Mas nenhuma delas pode cuidar da dificuldade primária e fundamental do homem, isto é, a reconciliação dele com Deus, apontando a verdadeira necessidade e oferecendo o único remédio. Essa tarefa pertence unicamente à igreja. Assim, a igreja não é uma agência competindo com outras agências, mas uma instituição especial e especialista, com uma missão que só ela pode realizar: a pregação do Evangelho. E você, pregador, proclamador da esperança, está vinculado, comprometido com essa tarefa. Quando a primeira geração de cristãos estava desaparecendo, e o apóstolo Paulo pressentiu que seu próprio fim se aproximava, escreveu uma última carta a um jovem pastor, Timóteo, seu filho na fé, um dos muitos a quem ele educara e treinara para o ministério, e que sem dúvida seria um dos novos líderes. Depois de lembrar a Timóteo que desde a infância ele conhecia as Escrituras, e como estas têm sua origem em Deus e podem conduzir à salvação pela fé em Cristo, Paulo ordenou-lhe que continuasse a tarefa da pregação. Suas palavras para Timóteo foram: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Ao encerrar sua carreira, o apóstolo tinha tal preocupação com o futuro do reino de Deus nesta terra, que, utilizando de uma linguagem bastante vigorosa, colocou a Timóteo sob juramento, tendo a Deus e a Cristo como testemunhas, de que ele haveria de continuar a pregação da palavra de Deus. E esta injunção tem sido válida para os pastores e pregadores de todas as épocas, e ainda é na atualidade. O amado João, por sua vez, teve o privilégio, em sua velhice, através de visões, de contemplar o futuro da igreja até o fim dos tempos. E ele a viu concluindo sua missão. Imediatamente antes do retorno do Senhor Jesus, ele disse: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Apocalipse 14, versos 6 e 7. Minha irmã, meu irmão, este anjo, bem como os outros dois que logo acompanham nos versos 8 a 11, representa o povo de Deus, o povo adventista do sétimo dia, a proclamar a mensagem de esperança de Deus à humanidade. Assim, João viu a igreja ainda pregando o evangelho. E, finalmente, recordamos as palavras ditas pelo próprio Jesus, em Mateus 24, 14. Ele disse, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Embora seja inegável que este texto tenha servido de incentivo a todas as gerações de cristãos, para que se dispusessem a pregar o evangelho, o modo como essas palavras foram ditas, sua ênfase é antes apresentar uma realidade futura, a de que chegará a ocasião em que o evangelho de Cristo terá alcançado todo o mundo. E quando isto ocorrer, mediante a pregação, a história do pecado terá o seu fim e Cristo virá para inaugurar o seu reino de glória. Nesse fim de aula, deixamos uma nova tarefa de casa para você. Consiste em perceber o poder da pregação. Então, hoje mesmo, nos próximos dias, escolha 2 pessoas de seu relacionamento. Escolha um jovem e um adulto. E pergunte a essas pessoas separadamente como foram abençoadas por algum sermão. Escreva pelo menos um parágrafo sobre a resposta que cada uma delas der. Anote o nome do pregador, se ela mencionar o assunto do sermão, e como o sermão abençoou a esse seu amigo. Uma igreja pode e deve fazer muitas coisas, mas a pregação é uma atividade prioritária e imprescindível. Por isso, Deus conta com os pregadores, incluindo proclamadores da esperança. Aguardo você para o nosso próximo encontro, quando estudaremos sobre as qualidades que alguém deve possuir para ser um pregador. Até lá.